Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Bianca. Eu resolvi deixar com vocês esse videozinho sobre riscos ambientais. É um vídeo simples, é um vídeo rápido, só para poder localizar vocês para a realização da atividade dessa semana lá no Teams, tá? Então, essa aula é sobre riscos ambientais. Então, nós vamos começar, então, com uma definição sobre risco ambiental, tá? Então, a gente inicia colocando que o risco ambiental, ele precisa ser entendido em dois contextos principais. Então, o risco absoluto, ou risco de impacto ambiental isolado, que é basicamente o que você vai focar no risco para o meio ambiente, tá? Então, eu estudo aquele local, o impacto que vai causar naquele local, caso esse impacto ele aconteça. Então, eu tenho sempre como objetivo prever uma ameaça e analisar esses preceitos, tá? Então, outro ponto que tem que ser analisado, então, é o risco de seus efeitos sistêmicos no ambiente. Então, quando a gente estudou lá impacto ambiental, a gente via que o impacto, ele poderia ser ambiental, então ele poderia causar danos ambientais, então poluição de águas, poluição de rios, águas subterrâneas, rios, ou a poluição do solo, poluição atmosférica, e que ela poderia trazer também prejuízos para no caso de derramamento de petróleo, você tem um prejuízo para a economia, você tem um prejuízo para os habitantes ali ao redor daquele acidente. Então, tudo isso tem que ser previsto quando eu falo de risco ambiental, tá? Então, por exemplo, eu tenho ali uma empresa com uma caldeira e essa empresa ela corre o risco dessa caldeira explodir. Então, esse risco ambiental ele tem que ser analisado tanto no impacto ambiental isolado, ou seja, aquilo que será emitido na atmosfera caso ela exploda, ou outros pontos nesse sentido, se vai infiltrar alguma coisa no solo, algo assim, e também os efeitos sistêmicos. Então, caso haja essa explosão, terá riscos para as pessoas que moram ao entorno, então pode gerar prejuízos econômicos para a população do seu entorno, tudo isso tem que ser analisado, tá? Então, outra definiçãozinha aqui é que o risco ele está ligado sempre à ideia de ameaça, com uma determinada probabilidade. Então, o que isso significa? Significa que quando eu vou realizar esse estudo desse risco, eu tenho que saber que ele sempre está ligado à ameaça, ou seja, algo com uma determinada possibilidade de acontecer, tá? Então, isso, né, nesses estudos vocês podem encontrar um risco baixo, um risco médio, um risco alto. Então, tudo isso vai determinar se existe ali um risco ambiental ou um risco de acidente ambiental naquele determinado local, tá? O perigo é a ameaça em si, ainda não totalmente evidente, tá? Nisso, a gente vai ter que sempre ir analisando caso a caso, tá? Então, a ameaça, ela pode ser uma ameaça baixa, ou seja, não existe ali um alto risco, então as coisas podem funcionar normalmente. Então, as empresas, elas costumam sempre ter um baixo risco, né, ambiental ali, quando ela está funcionando na sua integridade, mas podem haver também situações em que o funcionamento não está adequado. Então, quando são interditadas, então, algumas usinas, algumas empresas de mineração, por exemplo, ela é interditada justamente por conta do risco de explosão de barragem, por exemplo. Então, esse risco, ele entra exatamente aqui no que a gente está vendo, tá? Então, segundo Sogabe 2016, entende-se que avaliar o risco consiste em coletar e avaliar informações sobre o impacto ambiental e então obter uma estimativa de magnitude e dos potenciais desdobrados. Então, eu vou sempre ter que analisar o que está sendo realizado,
qual a probabilidade de que isso aconteça? Então, eu tenho um local mais sensível, mas eu tenho algo que proteja isso. Então, a proteção faz então com que esse risco ele diminua. Vai ficar mais fácil, fácil de entender nos próximos slides, tá? Em relação a isso, se tem também alguns estudos, tá? Então, nessa disciplina também a gente vai estudar como funcionam então esses documentos, tá? Então, essa documentação relacionada ao impacto ambiental. Então, a gente vê AIA, que se chama Avaliação de Impacto Ambiental, EIA, o Estudo de Impacto Ambiental, RIMA, que é o Relatório de Impacto Ambiental, e PRAD, que é o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. Cada um desses será aberto e será estudado nessa disciplina, tá? Então, para eu realizar uma avaliação de risco probabilística, então eu preciso identificar os riscos associados à atividade, as atividades e sugere as seguintes consequências para sua avaliação. Então, primeiro, eu avalio os perigos. Então, eu chego no local, avalio todos os perigos, ou seja, explosão de caldeira ou vazamento de substância, qualquer coisa desse tipo, tá? Estimativa de probabilidade barra frequência. Então, qual a probabilidade de que isso aconteça? Então, eu tenho explosão de caldeira. Qual a frequência, qual a probabilidade que eu tenho de que isso aconteça? Ela está em bom funcionamento, as pessoas estão bem treinadas, então a probabilidade que a estimativa, a frequência, será algo baixo, tá? Eu também tenho que analisar quais seriam as consequências de que se esse risco se torne verdadeiro. Então, eu tenho um risco de explosão. Quais as consequências você terá caso isso aconteça, tá? E também a caracterização do risco. Ele traz um alto risco, ele traz um baixo risco. Então, tudo isso tem que ser analisado numa análise probabilística, tá? O risco, ele também pode ser de alguns tipos. Então, eu tenho risco, então aqui denota a possibilidade de ocorrência de um determinado estado indesejável que seja consequência de eventos naturais ou atividades humanas, tá? Uma que já identificamos os riscos e causas. Os efeitos indesejáveis poderão ser evitados ou mitigados. Se o evento ou ações causais podem ser evitados ou modificados. Para a classificação dos perigos ambientais, conforme a gravidade ou severidade, o autor sugere uma graduação. Então, eu posso ter, nesse local, quando eu vou avaliar o risco, eu posso ter riscos desprezíveis, quando não existem danos mensuráveis. Então, os danos eles são tão baixos que não é possível mensurar, tá? Marginal, ou seja, são danos irrelevantes, tá? São danos baixos. Na verdade, é um dano um pouco maior do que o desprezível, mas ele ainda é um dano baixo, tá? Pode existir também os danos críticos e os catastróficos, tá? Então, bora lá. Eu vou analisar também a frequência de como isso pode acontecer. Então, eu tenho frequente, provável, ocasional, remota ou improvável, tá? Então, baseado nessas anotações que forem realizadas, a gente vai ter, então, uma tabela, tá? Então, a partir das considerações de gravidade, probabilidade e frequência, é possível formar uma matriz de risco, tá? Adotando, então, a terminologia adequada. Essa é a nossa matriz de risco. A matriz de risco, ela vai funcionar da seguinte forma. Então, você tem aqui, na vertical, a gravidade.
Então, baixíssimo, baixo, médio, alto ou altíssimo, e a probabilidade. Então, ele é improvável, remoto, possível, provável ou muito provável, tá? Com essa matriz de risco, a gente consegue determinar a numeração. Então, multiplicando uma coluna pela outra, a gente tem um número. Quanto maior esse número, maior deve ser o investimento nesse quesito, tá? Então, se eu tenho algo, por exemplo, no nível de gravidade média, com uma possibilidade, né, uma probabilidade remota de acontecer, eu tenho L6. Se eu tenho, por exemplo, algo que tem uma gravidade altíssima, e é possível de acontecer, eu tenho 15. Então, se eu vou utilizar de estratégias, de métodos e estratégias para resolver problemas, esses problemas serão resolvidos, no caso, o 15, ele seria resolvido primeiro que o 6, por conta que os danos, caso isso aconteça, seria um dano muito maior do que o 6. Tudo bem? Baseado também nesse tipo de análise, a gente tem algo que chama mapa de risco. Provavelmente vocês já ouviram falar disso, mas enfim, para quem nunca ouviu falar, eu vou falar aqui rapidinho para vocês terem a noção de como ele funciona, tá? Então, os mapas de risco, eles são utilizados em todos os lugares. Então, você pode ter mapas de risco de uma escola, por exemplo. Então, se a gente pega o mapa de risco de uma escola técnica como a ETEC, você tem riscos diferentes em laboratórios diferentes. Então, o laboratório de informática é um risco diferente do que o laboratório de gestão, do que o laboratório de química, do que o laboratório de microbiologia, tá? Então, como que isso é analisado? Primeiro, é adotada uma cor para cada risco. Isso é padrão, tá? Então, eu tenho o grupo 1, que é o verde, caracterizado por riscos físicos, tá? Quais são, então, os riscos físicos? Vocês conseguem ver aí ruídos, vibrações, radiação ionizante ou não ionizante, frio, calor, pressões e umidade, tá? Então, sempre que eu tiver em locais esse tipo de exposição, então, por exemplo, uma pessoa que ela trabalha na boca do forno realizando, fundindo vidro, por exemplo, essa pessoa, ela está exposta a calor. Calor é risco físico. Então, caso exista uma empresa que faça esse tipo de serviço, na parte ali naquela parte onde as pessoas fazem a fusão do vidro, existe uma bolinha sinalizando o risco físico, tá? Caso a pessoa trabalhe em um local onde existe sons muito altos sendo emitidos por maquinários, esse risco verde, esse risco físico, então o grupo verde, ele estará também sinalizado naquela parte da indústria, naquela parte da empresa, tá? Existem também, então, o grupo 2, que é o vermelho, caracterizado por riscos químicos, tá? Risco químico, então, vai incluir poeiras, fumos, neblinas, gases, vapores ou qualquer emissão de compostos químicos, tá? Seja ele de qualquer estado. Então, risco, emissão de compostos químicos gasosos ou líquidos ou sólidos, tudo bem? Esse grupo, então, se você tem uma empresa que polui a atmosfera, então que ela joga muito material, muito gás carbônico na atmosfera, onde sai essas turbinas, onde sai, na verdade, onde saem, na verdade, esses gases, eles serão caracterizados, então, com risco vermelho, né? Então, grupo vermelho, risco químico. Caso eu tenha, então, um laboratório de microbiologia, que ele vai trabalhar, então, com vírus, com bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos, ou seja, tudo que é relacionado ali à biologia, né? Então, tudo que é material biológico. Eu tenho, então, o risco marrom, ou seja, risco de contaminação biológica, tá? O grupo marrom, também caracterizado como grupo
grupo 3, ele vai apresentar todos esses riscos de contaminação biológica, tá? Então, eu tenho uma parte da empresa que eu vou trabalhar com controle com parasitas, então eu vou trabalhar com controle parasitário, seja de plantas ou de animais. Então esses parasitas, eles serão analisados e eu tenho nesse local um risco biológico alto. Um ótimo exemplo para vocês é, por exemplo, um laboratório de microbiologia, onde você faz cultura de fungos, onde você faz cultura de bactérias, tudo isso entra como um risco biológico alto, tá? Existem também outras caracterizações, não muito ligada à área de meio ambiente, mas também existe, tá? Então, por exemplo, o grupo amarelo, ou também grupo 4, ele é determinado por riscos ergonômicos. Esses riscos ergonômicos, eles são caracterizados, então, por esforço físico intenso, por exemplo, então, uma pessoa que ela trabalha na linha de frente de uma empresa, então ela está sempre carregando peso, então essa parte deve ser sinalizada com o risco amarelo, tá? Levantamento e transporte de material de peso, exigência de postura inadequada. Então, quando você está, por exemplo, trabalhando num laboratório sem encostar as costas, então você está num banquinho sem encostar as costas em nada, pode trazer também um risco ergonômico. Ou quem trabalha em ambiente de escritório, que está sempre que está sempre fazendo movimentos repetidos, então também é um risco alto ergonômico, tá? Controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalhos em turnos noturnos e diurnos, jornada de trabalho prolongada, tá? Então tudo isso, ou situações que podem causar estresses físicos ou psíquicos também entra nesse meio, tá? O grupo azul, ou grupo 5, ele também ele é analisado, então, pelo risco de acidentes. Lembrando que esses acidentes, eles são sempre acidentes relacionados aos seres humanos. Então, as pessoas que trabalham em determinado local, tá? Então, eu posso ter ali o arranjo físico inadequado, máquinas ou equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, tá? Iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado de qualquer substância, principalmente as químicas, animais peçonhentos ou situação de risco que podem contribuir para a ocorrência de acidentes. Então, tudo aquilo no ambiente que pode trazer algum prejuízo em riscos acidentais, são pessoas que têm que trabalhar subindo em escadas, cortando e mexendo em fios de eletricidade, uma pessoa que ela tem que trabalhar em situações precárias, tá? de trabalho, ou mesmo que não sejam precárias, sejam situações propensas a acidentes. Então, por exemplo, uma trabalha com uma máquina que a máquina está meio que desregulada, sem a proteção, e pode pegar, por exemplo, e cortar um dedo da pessoa, a machucar essa pessoa, a queimar essa pessoa, tá? Então, isso é tudo caracterizado como riscos de acidentes. Tudo bem? Só para finalizar, existe também uma simbologia em questão do tamanho, tá, desse risco. Então, nos mapas de risco, eles são sempre apresentados por círculos de 3 tamanhos diferentes, tá? Então, a gente tem, no caso do risco biológico, a cor dele é marrom e você tem o risco leve, médio ou elevado. Cada um vai ser sinalizado pela sua respectiva bolinha, tá? Então, bolinha pequena vai sempre representar risco leve, a cor vai sempre representar o tipo de risco. Então, todos os campos, eles estão sempre analisados e colocados com essas 3 bolinhas, dependendo de cada canto, tá? E é aqui que a gente entra com a atividade de vocês.
tá? A atividade de vocês, então, ela vai ser uma atividade onde vocês vão pegar uma planta de uma mineradora, tá? Então, a partir da planta dessa mineradora, vocês vão pegar todos os campos que existe nessa mineradora. Então, por exemplo, existe a parte da extração, existe a parte da contabilidade, existe a parte de análise de minério, sei lá, vocês vão procurar cada parte de uma mineradora, então no que consiste essa mineradora, no que consiste todos os processos da extração desse minério, tá? E vocês vão me analisar quais são os riscos, todos esses riscos e as suas intensidades, tá? Então, em cada canto desse vai ter uma bolinha de cada cor, dizendo qual é ali o risco majoritário naquele local, tá? Essa atividade, ela é uma atividade que deve ser entregue no dia 16, tá? Sábado. Essa atividade, ela pode ser feita em até 4 pessoas. Lembrando, quando você faz o trabalho em 4 pessoas, você não são as 4 pessoas que precisam upar o arquivo lá no Teams. Uma pessoa upa o arquivo com o nome de todo mundo para ficar mais fácil e mais organizado para mim, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, entrem em contato que a gente resolve. Tudo bem? Estou à disposição de vocês. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Fiquem bem e se cuidem. Beijos!